Olá, aqui é o professor Vitor e neste vídeo veremos uma característica bem especial em sistemas não terminais que faz toda a diferença na simulação. Em todo sistema encontramos um regime transitório e um regime permanente. Por exemplo, esse é um sistema do lançamento de dados. Estamos interessados na média acumulada do valor obtido. Vejam que nesse gráfico temos no eixo X os lançamentos e no eixo Y a média acumulada dos lançamentos. No primeiro lançamento, o número obtido foi 1. No segundo lançamento, o número obtido também foi 1. No terceiro lançamento, o número obtido foi 4. Dessa forma, a média foi sendo atualizada e plotada no gráfico, conforme os números foram saindo. Vejam que no lançamento 1, o número obtido foi o 1 e a média acumulada é 1. No segundo lançamento, o número 1 também foi obtido e a média acumulada é 1. No terceiro lançamento, o número obtido foi o 4 e a média acumulada passa a ser o 2. E assim sucessivamente. Note que o esperado é que a média seja 3,5. E ao longo dos lançamentos, após um período transitório, essa média acumulada vai se aproximando do esperado. Neste gráfico, podemos ver a medida de desempenho, que é a média acumulada dos lançamentos, depois de 140 lançamentos. Notem que no começo, há uma oscilação bem grande em relação a essa medida. Após um certo número de lançamentos, essa medida se aproxima muito do esperado. Ou seja, podemos definir que até essa linha, o sistema está em regime transitório e após este número de lançamento, o regime apresentado é permanente. Todos os sistemas apresentam esses regimes, porém, alguns sistemas o regime transitório faz parte do experimento. Em outros, somente o regime permanente faz sentido ao experimento. Isso nos faz ver que temos sistemas terminais e sistemas não terminais. E no experimento de simulação, temos que levar em consideração qual a característica do sistema. Em um sistema terminal, a simulação roda por um tempo exato e após esse tempo ela acaba. Exemplo dessa simulação pode ser um pub na Inglaterra que abre ao meio-dia e pelas leis inglesas fecha pontualmente às 23 horas. Ou então um banco. Sistemas não terminais, por outro lado, a simulação não possui um tempo exato para terminar. Neste caso, somente há interesse de estudar uma simulação não terminal para o período em que a simulação está em regime permanente. Por exemplo, a simulação de uma usina siderúrgica, que opera 24 horas por dia, 7 dias por semana. Há diferenças nesses dois tipos de sistema. No sistema terminal, as condições iniciais da simulação são fixas. Geralmente, o sistema está vazio e os recursos todos estão disponíveis. Há um evento que determina qual é o fim da simulação. Geralmente é um tempo decorrido de simulação. Novamente, exemplo de sistemas terminais são bancos e estabelecimentos comerciais. Agora, sistemas não terminais não têm condições iniciais fixas para a simulação. Não há um evento também que determine o final do ciclo da simulação. Dessa forma, para se chegar ao estado em regime, necessita-se um tempo de aquecimento, ou também chamado de warm-up. Esse tipo de sistema, temos exemplos como linhas de produção, estacionamentos 24 horas, hospitais, etc. Vimos que os sistemas apresentam regime transitório e regime permanente, mas nos sistemas não terminais, nós estamos interessados apenas nos dados coletados do regime permanente. Como devemos tratar um experimento de simulação nesse caso? Temos 3 técnicas possíveis para chegar aos resultados do regime permanente. Técnica 1. Iniciamos a simulação com o sistema já aquecido, ou seja, as filas do sistema já contam com entidades e os recursos estão livres e ocupados. Ou seja, os indicadores de desempenho já estão próximos do esperado. Técnica 2 é rodar o sistema compreendendo tanto o regime transitório quanto permanente, mas o tempo de simulação é tão longo que os dados vindos do regime transitório se tornam insignificantes perto dos dados obtidos do regime permanente.
Técnica 3 é rodar a simulação, entretanto, os dados obtidos do regime transitório são descartados. Dessa forma, quando formos simular sistemas não terminais, devemos optar por uma das 3 técnicas ditas anteriormente, ou começar a simulação em um estado próximo do regime permanente, ou rodar o modelo por um tempo de simulação muito longo, ou eliminar dos dados de saída todos os valores gerados durante o regime transitório. Como vimos nesse vídeo, os sistemas podem ser classificados em terminais ou não terminais. Sistemas não terminais, devemos ter o cuidado de analisar somente os dados do regime permanente. Para colocarmos um tempo de warm-up, de aquecimento, vamos na aba Execução, em Configurações, em Parâmetros da replicação e Período de warm-up. Podemos definir aqui o período necessário para aquecimento do nosso sistema.